O vinho que Jesus bebia continha álcool ou não? Era um vinho fermentado ou não? Meu nome é Raimundo Bispo e você está no canal Ensinamento Bíblico. Fique aqui comigo, o assunto de hoje é bastante polêmico e interessante. Eu vou dar aqui o meu parecer acerca deste assunto tão debatido e tão questionado. Muito obrigado por você clicar aí nesta notificação de vídeo novo. Tenho certeza de que vamos aprender juntos o que nos diz a bendita e poderosa palavra de Deus. Não esqueça de deixar aquele like abençoado e de compartilhar o nosso vídeo. Deixe um comentário para nós interagirmos e estarmos bem mais próximos. Quando nós lemos o Evangelho de Cristo, escrito por João, o apóstolo do amor, João escrevendo acerca das boas novas, das notícias acerca de Cristo, João ele faz questão de notificar as bodas de Canaã da Galileia. E na verdade, esse capítulo 2 do Evangelho escrito por João nos mostra Jesus presente em uma cerimônia de casamento. E o texto mostra que o vinho, na verdade, em determinado momento desta cerimônia, ele termina. E nós entendemos, segundo alguns teólogos, o que entendemos é que esse foi o início dos sinais, dos milagres realizados por Cristo na face da terra. E vale salientar de que a água foi transformada em vinho e considerada como o melhor vinho seria, neste caso, o último vinho, o vinho do final daquela cerimônia. E o que entendemos é que existe uma palavra grega, a palavra oinos, que é empregada para traduzir a palavra vinho aqui nesse contexto, que aponta para, sim, vinho com teor alcoólico. E a palavra grega oinos significa, sim, vinho fermentado. Esta é a tradução da palavra vinho nesse contexto do capítulo 2 de João, onde está inserida a passagem bíblica que fala das bodas de Canaã, onde Jesus foi convidado. Essa palavra grega oinos, ela está também inserida na escrita de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, onde nos diz: não vos embriagueis com o oinos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, mais uma vez, a palavra vinho aqui em Efésios 5,18 aponta para um vinho fermentado, sim, um vinho que contém álcool, sim. Quando nós observamos Noé plantando uma vinha, a Bíblia nos relata essa passagem bíblica, a palavra do Senhor nos afirma que Noé ficou embriagado, se embebedou, não é? Noé chegou ao ponto de ficar chapado. Noé chapou coco, não é? Noé tomou todas. E o interessante é que quando caminhamos e nos debruçamos nas Escrituras, observamos e acabamos por descobrir que o jovem Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo,
sofria de algumas enfermidades estomacais. E a orientação de Paulo foi que ele não bebesse somente água, mas que tomasse um pouco de vinho por causa das dores e das suas frequentes enfermidades, né? Nós aprendemos que o alívio ali, o anestésico para a enfermidade do estômago de Timóteo não era simplesmente o suco da vide, mas a recomendação médica ali, através do apóstolo Paulo, era que ele tomasse um pouco para que ele sentisse ali o alívio das suas dores. Quando nós examinamos os Salmos de número 104 e observamos o verso de número 15, ali descobrimos que o vinho ele simboliza também a alegria do coração, né? E quando a Bíblia, no Salmo de número 104, versículo 15, fala acerca do vinho, fala da alegria do coração, ou seja, aqueles que ali ingeriam sentiam a alegria na alma. Porém, quando nós puxamos para os dias atuais, quando puxamos para o cristianismo que vivemos nos dias odiernos, acabamos por descobrir as orientações que estão inseridas dentro das escrituras sagradas. Eu poderia citar várias e várias aqui, porém eu não tenho tempo no meu vídeo para falar sobre elas, mas vale salientar pelo menos um ou dois versículos aonde nos orienta de que todas as coisas nos são lícitas, não é? Mas nem todas nos convém. Eu não posso me deixar levar por aquilo que, na maioria das vezes, Jesus já me libertou e eu posso não ter controle sobre determinada situação. Aprendemos de que, na verdade, um simples gole, ele pode desencadear, né, uma verdadeira embriaguez. E descobrimos que, na verdade, o álcool ele mexe o caráter, na própria personalidade, ele acaba destruindo famílias, acaba desempregando pessoas e prejudicando a performance do homem e da mulher de Deus. Então, o aconselhamento bíblico aqui que eu trago é que não se consuma, é que procure se afastar, é que não venha assim enveredar por esse caminho, porque não se é permitido para aqueles que servem, para aqueles que adoram, para aqueles que querem glorificar, porque glorificar a Deus não é somente abrir a boca e dar o glória mais alto do culto, mas é com a sua vida. Você pode chegar e até questionar, dizer, mas irmão bispo, em Lucas capítulo de número 7, o próprio Jesus falou acerca dessa questão do álcool, e o versículo nos dá a entender de que Jesus bebia. Vamos examinar. Lucas, abre a sua Bíblia aí, capítulo número 7, porque essa questão é uma questão realmente polêmica. Examine aí Lucas 7, veja o 33, o que Jesus diz. Ele diz assim no 33, porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho. E eles diziam assim, esse aí tem demônio, falando de João Batista. Essas palavras são palavras de Jesus acerca do que diziam ou comentavam os líderes religiosos daquela época. Versículo 34, que diz assim, veio o Filho do Homem, Jesus falando dele mesmo, que come e bebe. A palavra bebe aqui não está apontando para vinho, mas está falando que bebe. Então, como entender? Entendemos que Jesus está falando do que os líderes religiosos falavam acerca dele. Continuando, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. E ele encerra dizendo assim, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A interpretação desses dois versículos dentro de um contexto de uma palavra em um todo, entende-se de que Jesus estava falando
do que estava sendo acusado. Esse texto fala acerca de uma acusação em que as pessoas faziam, ou seja, os líderes religiosos da época acusavam Jesus de ser comilão e de ser beberrão. O próprio Jesus já inicia o versículo falando acerca do nazireu. Quem é o nazireu aqui? João Batista. Porém, Jesus era o nazareno. Ali está o nazireu, Jesus fala de um nazireu e fala também dele mesmo, que seria, no caso, o nazareno. A acusação infundada, sem embasamento, ou seja, eles acusavam, mas eles não conseguiam provar. E nem eu consigo provar. Acredito que não existe um teólogo que consiga achar dentro das Escrituras Sagradas algum versículo que mostre Jesus pegando um copo e tomando o vinho, ainda que seja fermentado ou não. Há quem diga, alguns estudiólogos, escritores, de que se Jesus realmente bebia vinho e era fermentado, Jesus poderia ser equiparado a um pecador ou igualado a um de nós. Porém, ele é o nosso Messias, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Remidor, nosso exemplo, nosso mentor, o nosso espelho, o nosso Cristo e o nosso Deus. Eu encerro o vídeo dizendo de que eu creio que Jesus não bebeu vinho e nem tampouco o vinho sem fermento. Que Deus em Cristo fale muito mais forte, muito mais dinâmico, muito mais objetivo ao teu coração.